Eu vou passar para vocês, depois para o Mota, só deixa eu trazer uma informação, porque em 2015 o Datafolha fez uma ampla pesquisa com a população brasileira e desse montante de pessoas que conversaram com os entrevistadores, 87% disseram que são favoráveis à redução da maioridade penal. Ou seja, há um entendimento de grande parte da população de que sim, seria preciso promover uma mudança na legislação. Zé. Olha só, eu vou traduzir aqui, eu não sei se o Mota vai concordar e o Beraldo, a nossa divergência. É porque assim, eu busco muita legalidade, o que é, né? Vocês dizem que o menor não vai em cana. Vai! É só ir nos presídios dos menores, que cada estado tem um lugar. A antiga FEBEM, cada lugar tem um nome, né? Aqui é CAS, mudou de nome já, e os anjinhos estão lá presos, muitos, né? Presos. E o Nota falou, aí o juiz solta, se soltou é porque está preso. E eu, senhores, eu não me sinto à vontade para falar isso, de que, o menor pode matar à vontade que não vai acontecer nada. O menor pode... Isso é incentivo, dizer, olha, o criminoso do Brasil pode matar que ficam 6 meses. E eu considero isso incentivo. Eu não me sinto à vontade para falar uma história dessa. Eu sinto à vontade, tem consequências. Pequenas, mas existem consequências. 1 ano de prisão é 1 ano de prisão. Vai para a cadeia, sim. Menor que comete crime vai para a cadeia. Só que a pena é muito pequena. Mas o ECA é bom. O ECA dá ao juiz um poder que não dá. Quem dera o juiz que lida com maiores tivesse a autonomia que tem o ECA para dar o juiz chega ali e já condena. É rapidinho. Não tem muita burocracia. E eu não me sinto à vontade de falar isso. Menor, você pode praticar qualquer crime que você não vai em cana, que você está preso, você tem um salvo-conduto. Não tem, não. Não tem salvo-conduto. É preso. A pena é menor. E 1 ano dentro de uma FEBEM, não é mais o nome FEBEM, cada estado tem um nome, aqui é CAGE, né? Eu nem sei mais o que significa essa sigla CAGE, mas enfim... É um inferno, como toda prisão, porque lá estão pessoas até maiores que cometeram crimes aí com 17 anos e estão 3 anos e que tem mais de um crime, eles ficam massacrando os menores. E chegam os menores, que eu digo, o estatura menor, e uma pessoa de 14 anos. Então, assim, é um inferno. Inferno. E é preso, sim, e não tem esse grau de impunidade aí que eu vejo vocês falando. Esta é minha percepção. Mas, Zé, então o que você está dizendo é que o jovem, ele não tem uma pena dura compatível com o crime que comete. Isso é um incentivo por crime. Quem está incentivando não somos nós que estamos falando. Não. É a legislação que trata do assunto. Eu estou dizendo que eu não me sinto à vontade dizendo que o menor pode matar, pode roubar, que não vai ser preso. Vai sim. Não, ele vai fazer a escola do crime, é o que você está dizendo. Aí quando condenado, porque a gente precisa lembrar que nós estamos falando de 8% daqueles que cometem crime no Brasil, ele é tirado da convivência da família, que às vezes apanha do pai, apanha da mãe, a mãe é isso, é aquilo, ele não tem nenhum tipo de resquício de família dentro de casa, ele é colocado numa instituição que vai servir de escola do crime. Ou seja, o Estado brasileiro é absolutamente incompetente para resgatar essas crianças. Aqueles 7 que seriam recuperáveis tornam-se irrecuperáveis porque saem da internação PhDs em crime. Esse é o fato concreto. É o argumento dos contrários à redução da maioridade. Você está argumentando que não deve reduzir a maioridade. Não, eu estou argumentando que você tem que pegar esse sujeito e colocar ele numa prisão de verdade para ele pagar a pena, não por 6 meses, 1 ano ou 3 anos. Porque se acontece alguma coisa, um menor de idade, eu vou pegar esse exemplo que o Mota deu mais cedo, da senhora que perdeu o filho aos 21 anos por um adolescente, um jovem menor de idade que tirou a vida do filho dela por causa de um celular. Você acha que ela vai ter que sentimento em relação ao equilíbrio da justiça no Brasil? O rapaz que tirou a vida do filho dela certamente não estava ali por acaso. Faz isso como uma prática cotidiana. Tirou a vida do filho dela, como poderá tirar ainda a vida de muitos outros. E aí vai ficar ali internado 6 meses, 1 ano, 3 anos. Isso é uma palhaçada. De cada um crime, 3 anos. Quem paga a conta. Se ele cometeu 3, 9 anos.
Pois é, deixa eu trazer o Mota para esse debate também. O Mota estava escrevendo, listando uma série de argumentos, a gente quer escutar também. Mota. Olha, eu confesso que eu não me sinto à vontade para falar de um assunto sobre o qual eu não entendo. Eu faço isso com frequência aqui, né? Eu digo, não conheço disso, não entendo. Desse assunto eu entendo, meus amigos. Eu não estou aqui fazendo elucubrações, né? Eu tive uma passagem relâmpago, é verdade, pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Eu visitei esses locais que o Zé Maria mencionou. Eles não são prisões. Você pode querer chamar de prisão, Zé Maria. Você pode querer, você tem todo o direito de achar que, comentando sobre um aspecto particular da realidade, você está incentivando as pessoas a fazerem coisas. Tudo bem, eu acho esse seu pensamento totalmente equivocado. Eu estou aqui para dizer como a realidade é. A realidade é essa. Eu aprendi essa realidade com os promotores e procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro, que lidam toda hora com esses adolescentes em conflito com a lei. Aqui no Rio de Janeiro, o crime organizado há muito tempo sabe que os menores de idade são mão de obra perfeita para certos serviços, né? O Rio de Janeiro teve uma época que teve uma febre de roubo de carga e funcionava assim: o caminhão que vinha de São Paulo, de Minas, chegava no Rio de Janeiro, os marginais iam num carro, paravam o caminhão, colocavam um menor de idade junto com o motorista para apontar para o motorista o caminho da favela para onde o caminhão tinha que ir, para levar a carga e chegar lá e ser depenado. Por que colocavam um menor de idade ali? Alguém sabe? Alguém tem algum palpite? Eu vou explicar. É porque os menores de idade, né, no Brasil, eles não têm pena de prisão. O pior que pode acontecer com eles é o que aconteceu com aquele adolescente que participou da morte do menino João Hélio. Vocês lembram da morte do menino João Hélio aqui no Rio de Janeiro? João Hélio, menino de 5 anos, estava no carro com a mãe. Um bando de marginais assaltaram a mãe. A mãe tentou tirar o João Hélio, que estava no banco de trás do carro. Os marginais arrancaram com o carro. O João Hélio ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. Ele foi arrastado pelo asfalto de 5 bairros do Rio de Janeiro. Os peritos criminais que foram fazer o levantamento do local do crime não aguentaram. Caíram no choro. Eu vi pessoas da Secretaria de Segurança aqui do Rio de Janeiro chorando abertamente nos corredores. Um desses bandidos era menor de idade. Enquanto o João Hélio estava sendo arrastado, pessoas que viram a cena avisaram: tem um garoto pendurado pelo lado de fora. Você sabe o que os bandidos falaram? É um boneco de Judas. E riram, gargalharam. É difícil pensar num crime pior do que esse, né? Por mais que a gente faça esforço. Pois bem, esse adolescente em conflito com a lei ficou internado 3 anos, nesse caso, ficou internado 3 anos. Você sabe o que aconteceu com ele depois? Ele teve a mudança para o exterior dele e da família paga por uma ONG, porque ele estava se sentindo ameaçado. Assim, como é que você comenta um negócio desse? Não, nada disso faz sentido. Essa é a realidade. Os menores de idade são mão de obra privilegiada do crime. Isso aí não é o Mota que está dizendo que vai fazer... Eu acho que nós estamos aqui diante de uma luta de palavras, porque você diz que não são presos. Você está falando que esse cara horroroso, esse psicopata, fez isso com o garoto João Hélio, ficou 3 anos preso. E é exatamente o que eu estou dizendo. É preso, ele não fica impune. É preso e se ele cometer outro, ele é preso de novo. Só que a lei precisa mudar. De 3 anos para 15, para 20, sei lá, pena máxima, né? É essa a realidade. É preso. Você está dizendo, você que disse, que ele foi preso e ficou 3 anos. Internado, tem grade. Eu falei tem grade. Internado. Tem grade porque eles fogem. O nome é a palavra. Não é grade. Mas não é prisão. Não tem grade? Tem grade, tem monitor. Quando eles completam 18 anos, a ficha está limpa. É como se nada tivesse acontecido. Como é que isso é condenação criminal? É prisão? Não é prisão. Uhum. Quer fazer um complemento, Zé? Depois eu passo mas essa internação em prisão é palavra.
Vai lá, Beraldo, você. Claramente nós temos dois problemas, né? Aliás, temos muitos, mas nesse caso específico a gente tem que separar em dois pontos distintos. Uma coisa é a legislação. Mudar a interpretação de uma lei que trata menores de 18 anos de uma forma extremamente benevolente com aqueles que cometem crime. Uma lei elaborada certamente com o pensamento de que menores eventualmente podem cometer algum delito de uma forma pontual, ali impensada. Isso. Não é a realidade do Brasil. A lei precisa estar em sintonia com a realidade do Brasil. Se você pegar jovens menores de 18 anos que estão cometendo crime, você vai ter um número imenso deles que estão cometendo crime de forma cotidiana. Crimes, muitas vezes, extremamente bárbaros. Isso não pode ficar impune. E aí a gente entra num outro ponto, que é o cumprimento de pena. Não adianta simplesmente alterar a legislação, endurecer a legislação, reduzir a maioridade penal, quando você olha para o sistema carcerário e vê o que acontece, tanto nesses internatos de jovens em conflito com a lei, quanto nas prisões brasileiras, aonde no presídio federal, das 190, 170, 190 câmeras, 120 não funcionam. Aonde estão aí vários membros do PCC pedindo transferência agora em São Paulo, porque houve lá uma movimentação de facções e eles não podem mais ficar no presídio que estão, porque uma facção tomou o controle da outra dentro do presídio. Isso é nos fazer de bobocas. O povo brasileiro é boboca, porque tem que conviver numa realidade em que dentro do presídio a facção criminosa é que domina. Nós somos bobocas, porque nos internatos para estes adolescentes e jovens em conflito com a lei, eles vão lá aprender tudo que não presta e não tem absolutamente a menor chance de serem resgatados na inocência da sua juventude, da sua infância, porque estamos na fase da infância vendo brasileiros cometerem crime pesado, hediondo. Então, se ninguém quer levar isso a sério, que fique aí nesse papo furado do Congresso Nacional. Porque a ONG veio aqui e deu uma palestra dizendo que... Papo furado, porque a realidade é o que a gente vê nas ruas. A realidade é o que a gente vê nas notícias do que acontece dentro dos presídios. A realidade é que o Mota tem de história na visita dos presídios desses internatos que ele fez por muitos e muitos anos. Esta é a realidade que confronta a sociedade brasileira. Mas vamos fazer de conta, então, que não, 7 são recuperáveis. Vamos internar esses 7 aonde? Nessas fundações casas, sei lá como é que chama, que você está mesmo, você, Zé, dizendo que é um amontoado de gente, aonde os jovens são, você usou um termo extremamente duro, que agora não me recordo, mas são massacrados pelos mais velhos? É isso? É para isso que eles são internados? Então está absolutamente tudo errado. Vamos falar sério. Vamos exigir que o Congresso Nacional leve isso a sério. Porque não adianta ficar nesse discursinho. Isso, aquilo, não, vamos chamar a ONG, vamos chamar o especialista. Não, a realidade do Brasil é muito dura. E ela nos dá um tapa na cara todo dia que a gente acorda. É isso, possibilidade de um debate muito em breve no Congresso Nacional sobre o tema redução da maioridade penal. Muita gente chegando, viu, Mota? É importante, inclusive, agradecer a todas essas pessoas. Mota, eu só queria lembrar que tem um caso que repercutiu muito em São Paulo e no Brasil todo, o caso do casal Liana Friedenbach e Felipe Café, que foram mortos, assassinados por um grupo, e o líder era um menor de idade à época, chamado Champinha, ele tinha 16 anos. Ele foi submetido à disciplina do ECA, ficou internado, no caso, não somente 3 anos, ele tinha 16, mas ele ficou até os 21 anos. Só que, ao completar 21 anos, o Ministério Público requereu a interdição civil
do Champinha com base em uma lei chamada Lei da Reforma Psiquiátrica. Ele está há mais de 17 anos preso ou privado de liberdade, internado. O que aconteceu, Zé Maria, foi um subterfúgio ao que você defende como aumento da pena. Diante de casos muito graves, os muitos órgãos acabam identificando brechas para não permitir que uma pessoa como aquela saia. Foi o que aconteceu no caso do Champinha. Mas, Mota, por favor, pode trazer sua contribuição. Isso é a exceção. Sim, mostra sim. O absurdo que a gente vive. Esse crime foi de uma barbaridade. Os criminosos surpreenderam esse casal de jovens que estavam acampados numa mata. O rapaz foi morto logo em seguida. A menina ficou sendo violentada em rodízio pelos criminosos por dias, durante vários dias. Horrível. Aí o Champinha foi encarregado de matá-la, tentou degolá-la com um facão que não estava afiado, e ela acabou sendo morta com pancadas na cabeça. É uma coisa assim inconcebível. Mas eu só queria levantar um ponto dessa discussão, que é a seguinte: é a covardia daqueles que defendem a impunidade para criminosos menores de idade de recorrer ao que se chama de argumento ad hominem, né? Na falta de argumentação, eles atacam quem defende o fim da impunidade. E aí vem dizendo essas frases comuns: vocês querem enjaular nossas crianças, vocês querem matar, massacrar crianças que não sabem ainda o que estão fazendo. Bom, no Brasil, quem tem mais de 16 anos pode votar, não é isso? Não vota para presidente? Sim. Não vota? Mas não sabe que está cometendo um crime. Meus amigos, alguma coisa aí está muito gravemente errada. Ou a gente tira o voto, ou a gente dá responsabilidade criminal. Mas o que eu queria, Beraldo, aproveitar que você falou da minha experiência, eu queria te contar um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não vou dar maiores detalhes, mas eu participei de um debate numa escola sobre segurança pública e falei sobre a minha posição em relação à maioridade penal, né? Eu acho que deveria ser como é nos Estados Unidos e em outros países. Verifica-se o crime e o juiz decide, o juiz avalia. Não, esse cara aqui tem plena consciência do que estava fazendo, vai ser julgado como adulto, esse aqui não tem, vai ser julgado como menor. Mas, né, como o estado da doutrinação geral é muito grande, quando eu dou essa opinião, eu sempre sou atacado com ofensas, né, com todo tipo de ataque pessoal, porque ninguém tem argumento. Aconteceu esse dia nessa escola. Eu saí, como eu sempre saio, já estou acostumado mesmo. Beraldo, passaram-se 3 meses e eu recebi ligação. Comecei a receber ligação de pessoas: Mota, você que entende um pouco mais de segurança, a gente queria conversar com você, porque está acontecendo uma epidemia de assaltos em volta da escola. E a gente quer pedir ao batalhão para botar mais viatura, para aumentar as rondas. E aí, uma das notícias que saiu, capa, se eu não me engano, um dos principais jornais do Rio de Janeiro, mostrava lá uma foto de menores armados assaltando os menores daquela escola. E aí, olha a solução das pessoas: nós vamos colocar mais viaturas, vamos colocar mais guarda para fazer a ronda. É incrível como as pessoas não juntam as duas pontas. É incrível como elas, né, quando você traz o assunto para discussão, você não tem nem permissão de discutir. De cara, já ofendem você. Mas na hora que o bicho pega, aí eles querem, para amanhã, uma solução mágica. Bota mais viatura. É o caso da cantora que no carnaval pediu para dar para todo mundo, quem gosta de marginal, deu um grito e tal, e depois foi assaltada e foi dizer que ia na polícia dar queixa. Pô, é brincadeira, né? E fizeram um meme ótimo, né? 23h59, ela gritando em cima do trio elétrico. Quem gosta de marginal, dá um grito. Meia-noite. Ela reclamando que roubaram o colar dela de, sei lá, 100 mil reais. Zé Maria, você, o que é preciso trazer nesse debate são muitas informações, opiniões diferentes, teses também distintas, por favor. Eu concordo com o Mota, eu acho que deve dar autonomia ao juiz, eu acho isso fantástico. O juiz tem que ter autonomia, ele está ali diante de cada caso. Não adianta você falar: o Champinha, ali eu disse, olha, de cada 10, 3 são Champinhas. Essa é a realidade, não tem como fugir. Vão delinquir sempre, vão ficar maior, vão delinquir.
porque é uma espécie de ser humano que parece que nasceu com um problema lá, sei lá o quê, né? Então, eu acho que o juiz identifica isso, não o juiz que é alguém que entra na alma, mas diante dos autos ali da defesa e do Ministério Público, sabe muito bem distinguir. Eu entendo muito bem esse desabafo, é um desabafo do Beraldo, mas a gente não pode desistir de nada, a gente tem que insistir, a gente tem que apostar. Aí, debates e de pressões e de ações como nós fizemos aqui e debatemos e discutimos a saidinha, é que saem as mudanças da lei. Não é desistir, dizer, o Brasil pode jogar no lixo. Isso não funciona nada. Não é assim. Vamos debater, vamos discutir e propor mudanças de lei. É assim que se faz, porque do contrário fica igual arara, gritando e pronto. Não acontece nada, não muda nada e desiste. Não, pode deixar esses menores, eles não são punidos mesmo, pode deixar eles assaltarem à vontade. Eu não confundo o poder de vingança e o direito de vingança. Eu acho que tem direito de vingança. Pode transferir isso para o Estado, tem que ser você. Talvez seja uma cultura regional minha, né? Então é pessoal, o direito e o sentimento de vingança. Não pode ser o Estado que tenha esse direito de vingança, né? Existem casos horrorosos. O que falta? Autonomia para o juiz, e nesse caso do Champinha, houve essa possibilidade. Então, é isso aí. Nós não podemos desistir nunca do Brasil e de mudar as coisas que estão erradas. É claro que está errado, gente. Lógico que está errado. Numa epidemia, é preciso afastar o transmissor, o agente transmissor. Qual é o agente transmissor disso? O criminoso. E existem várias tentativas. O Mota falou aí que pode, coloca um menor e tal. Sabe por quê? Porque o menor, ele tem uma pena menor, né? Mas, na verdade, é porque é mais fácil convencer o menor de fazer o trabalho mais perigoso. E mais, eu acompanhei a aprovação aqui de que usar o menor para cometer um crime, as penas aumentam. As penas aumentam. Eu sou contra aumentar a pena. Tem que condenar e cumprir toda a pena e acabar com a impunidade. Se for 1 ano de cadeia e com a certeza de que vai passar 1 ano na cadeia, eu acho que o crime já seria resolvido. Menos os psicopatas, eles não estão nem aí. 10 anos, 100 anos, prisão perpétua, eles não têm nem aí, né? Mas com a certeza da punição é que reduz crime. Sem dúvida. Vai lá, Beraldo. Não, só para registrar, Zé, eu não me permito jamais desistir do Brasil. O Brasil é nosso. Isso. O Brasil não é dos canalhas que transformaram o Brasil nesse paraíso do crime. E cabe a nós. Eu estou hoje nos Estados Unidos por uma questão profissional, exercendo um papel aqui por um período de tempo que não será muito longo, e estou aqui com vocês todas as noites, exercendo o meu papel nessa oportunidade que a Jovem Pan e os Pingos dos Is me dá de expressar aqui minha opinião e colocar, às vezes, um pouco de temperatura alta nos debates, porque é preciso que a população brasileira recobre a gravidade dos temas que afligem o dia a dia do Brasil. A gente precisa resgatar a nossa capacidade de se indignar com pequenas coisas e grandes coisas, porque tudo vai se somando e vai transformando o Brasil no que ele é hoje. Nós não podemos mais tolerar esse jogo de faz de conta. Então, essa é a minha preocupação e realmente não desistirei nem hoje, nem nunca do meu país, o país onde eu nasci, o país onde tenho os meus laços, as minhas paixões e a força que me move de fazer parte da solução nessa plataforma que temos aqui, de comunicar às pessoas que nos ouvem, nos prestigiam com a audiência.